para a nossa quarta parte, ok? Nós vamos aprender o seguinte. Mas você mesmo, que tirou tantas conclusões do primeiro, segundo e da terceira parte do vídeo, né? Quanto estudou energia sonora e energia calorífica, poderá tirar novas conclusões estudando mais uma forma de energia, a luminosa. Natureza da luz. Então eu vou falar da natureza da luz e depois eu vou falar da física do calor, ok? Primeiro nós vamos saber um pouquinho da natureza e depois eu vou falar da física do calor. Então vamos lá. Muitos cientistas têm se preocupado por explicar a luz. Algumas teorias formuladas buscam analisar como é originada a luz e como a luz emitida por um corpo chega até os nossos olhos. Você já não teve curiosidade? A professora falou tanto que o Sol é uma bomba nuclear, uma bomba de fusão. 4 átomos de hidrogênio, fusão nuclear, 1 átomo de hélio, os 2 elétrons, é a luz que leva 8 minutos para chegar aqui. A professora também contou que as estrelas nascem e morrem. E também disse para vocês que um dia o Sol ia ser amarelo, alaranjado, vermelho. Lembra dessa história? Ainda vou contar uma historinha, morte e vida das estrelas para vocês. Então você fica assim, como a luz emitida por um corpo chega até os nossos olhos? Inúmeras perguntas foram feitas e continuam sendo repetidas. Por que alguns corpos emitem luz e outros não? Por que a diversidade de cores nos objetos que nos cercam? Por que certos corpos se deixam atravessar pela luz e outros não? Por que a gente só enxerga a parte clara da lua e nunca vamos chegar à parte escura? Porque onde nós estamos é dia e do outro lado, por exemplo, no Japão, é noite. Ou melhor, eu estou gravando para vocês de dia, mas na minha terra eu estou gravando à noite. É verdade, estou de madrugada, é tarde. Porque eu estou no meu horário biológico. Lá de onde a professora veio, é dia. Nossa maior fonte de luz é, sem dúvida, o Sol. Ninguém desconhece a diferença entre o dia e a noite. Mas como viaja no espaço a luz do Sol para chegar à Terra? Se ela viaja de dia, se ela viaja à noite, se ela viaja milionésimos, bilionésimos de segundos. Como se movimenta a luz de um ferro em brasa ou de uma lâmpada elétrica para impressionar nossos olhos? Acreditou-se que a luz era o resultado da emissão de partículas de um corpo. Essas partículas ou corpúsculos viajavam velozmente pelo espaço, iluminando os corpos e seu caminho. Esta é a teoria corpuscular da luz de Newton. Outro físico, Gödel, sustentou que a luz é uma forma de movimento ondulatório. A luz seria, segundo o cientista, transmitida através de ondas como são o calor e o som. Essa teoria é ondulatória da luz. Então, professor, a luz é dual? Sim. Então, a teoria de Newton, corpuscular da luz, está certo? E a teoria de outro físico, Higgs, também está certo? Tá. Então, para saber mais, eu vou falar da física do calor. Olha bem, já que o calor é uma forma de energia, seria de esperar que as quantidades de calor fossem medidas em unidades de energia, como hertz ou joules. No entanto, a unidade de calor teve que ser definida antes de se ter estabelecido a relação entre calor e as outras formas de energia. Portanto, o fato de as quantidades de calor se expressarem usualmente em calorias e em Brightnell Thermal Units, unidades térmicas inglesas, explica-se principalmente por motivos históricos. De modo geral, os cientistas usam caloria e os países de língua inglesa usam BTU. Com relação aos gases de combustão, utiliza-se também outra unidade que vale 100.000 o quê? Brightnell Thermal Units.
unidades térmicas. Vamos pensar aqui, o que seria essa medida de calor, que é tão importante, que depois nós vamos falar da luz. Nós temos, olha bem, S é igual ao calor específico da substância. Cal dividido por gama dividido por centímetro. T é mudança de temperatura da substância. M é massa da substância. Q é quantidade de calor perdida ou ganha pela substância calorífica. Então, a medida de calor é Q é igual a M vezes S vezes T? Sim! O calor é igual à massa da substância vezes o calor específico da substância vezes o Q? A mudança de temperatura da substância. Eu gosto de falar um delta Q, uma temperatura inicial e uma temperatura final da substância. A caloria é a quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau centígrado a temperatura de 1 grama da água. Para ser preciso, é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura da água de 14,5 graus para 15,5 graus. Então, eu tenho 14,5 e quero elevar para 15,5. Eu quero levar isso a 1 grau. De maneira análoga, a unidade térmica britânica é definida a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 libra de água em 1 grau Fahrenheit. Lembra que eu falei dos termômetros? Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Ok? Professora, precisa dar um exemplo de Fahrenheit que é tão pouco usado. Porque é assim que é tão pouco usado, é que cobram no Enem pra gente, cobram no vestibular e cobram tudo mais. De quanto calor se necessita para elevar a temperatura de 1.000 gramas de água a ponto de fusão de gelo a 0 graus, até a temperatura de ebulição a 100 graus? Vamos imaginar comigo. De quanto calor se necessita para elevar a temperatura de 1.000 gramas de água ao ponto de fusão de gelo a 0 graus, até a temperatura de ebulição 100 graus Celsius? Isso caiu e cai sempre nas provas. Para subir a temperatura de 1 grama de água, de 1 grau centímetro, precisa de 1 caloria. Para elevar de 1 grau a temperatura de 1.000 gramas de água, precisa de 1.000 calorias. É claro. Portanto, para elevar de 100 graus centígrados a temperatura de 1.000 gramas de água, necessita de 100 vezes 1.000, o quê? Que é igual a 100.000 calorias, que é 100 vezes 1.000, que é igual a 100.000 calorias. Pode repetir, professora? Posso. De quanto calor se necessita para elevar a temperatura de 1.000 gramas de água ao ponto de fusão de gelo 0 graus até a temperatura de ebulição 100 graus? Para subir a temperatura de 1 grama de água, ok? De 1 grau a temperatura de 1.000 gramas de água, precisa-se de 1.000 calorias. Portanto, para elevar de 100 graus centígrados a temperatura de 1.000 gramas de água, necessita de 100 vezes 1.000, ok? Tá? É igual a 100.000 calorias. É 100 vezes 1.000, que é igual a 100.000 calorias. De quanto calor se necessita para elevar a temperatura de 2,2 IB de água, desde o ponto de fusão de gelo a 32 graus Fahrenheit até o ponto de ebulição de 212 graus Fahrenheit? Preste atenção que essa foi da questão do Enem do ano passado. De quanto calor se necessita para elevar a temperatura de 2,2 IB de água, desde o ponto de fusão de gelo, 32 graus Fahrenheit, até ao de ebulição, 212 graus Fahrenheit. Para elevar a temperatura de 1 IB de água, de 1 grau Fahrenheit, precisa de 2,2, o quê? Olha lá, o que é BTU que eu falei para vocês? Britânica Thermal Unidades. É uma unidade térmica britânica. É um padrão, esquece disso. Esquecer não, é isso mesmo.
Portanto, para elevar a temperatura de 2,2 IB de água de 180 Fahrenheit, quer dizer de 32 Fahrenheit a 202 Fahrenheit, sim, precisa de quê? De 2,2 vezes 180, que é igual a 396 BTU. Professora, onde é que você achou esse 180? De 32 Fahrenheit a 212, não é 180? Perfeito. De certo modo, é anormal que 1.000 gramas de água necessitam de 100.000 calorias, ok? Quantidade enorme de calor para levar sua temperatura de 100 graus, aumento não muito importante. Se aplicarmos a mesma quantidade de calor a 1.000 gramas de cobre, a temperatura do cobre eleva-se a 100 graus centígrados, sempre que não houver perda de calor. Imagine um sistema adiabático, o calor nem entra nem sai. O aumento de temperatura ao aplicar certa quantidade de calor varia de uma substância para outra. Ok? E a quantidade de calor necessária para produzir uma dada elevação de temperatura varia também de substância para substância. Ok? A quantidade de calor em caloria que eleva a temperatura de 1 grama de uma substância em 1 grau recebe o nome de calor específico, o calor específico da substância, do material. Se utilizarmos o sistema britânico, a definição de calor específico é a quantidade de calor, que eleva a temperatura de uma IBTU de uma dada substância em Fahrenheit. As duas definições dão o mesmo resultado numérico, ainda que as unidades sejam diferentes. Por exemplo, demonstra-se experimentalmente que o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama por grau centígrado. Tudo bem. Portanto, 1 grama de gelo cederá meia caloria ao sofrer uma temperatura ou uma queda de 1 grau. É bastante simples verificar a mudança de temperatura, já que pode ser medida com a ajuda de um termômetro. Porém, não podemos medir diretamente as quantidades de calor. Por sorte, existe uma relação simples entre as mudanças de temperatura e a quantidade de calor que as origina. Se representarmos a variação de temperatura pelo símbolo T, a massa de uma substância pelo símbolo M, seu calor específico pelo símbolo S é a quantidade de calor que origina a variação de temperatura pelo símbolo Q. Então, a relação entre o calor e a temperatura representa a equação Q é igual a massa molecular vezes o Q. O que é S? O S não é o calor específico da substância vezes T, que é a temperatura. Esta quantidade, esta equação, se deduz da definição de calor específico. Por definições, S calorias eleva a temperatura de 1 grau de substância de 1 grau. Logo, M vezes S calorias eleva a temperatura de M grama de 1 grau e M vezes S vezes T calorias elevarão a temperatura de M gramas da substância em T calorias. Em T centígrados. Em tempo, o quê? Em temperatura de graus centígrados. Ok? Esta equação se deduz da definição de calor específico. Por definição, S calorias eleva a temperatura de 1 grama de substância de 1 grau centígrado. Logo, a massa vezes o quê? O calor específico elevarão a temperatura da massa grama de 1 grau centígrado. E massa específica vezes o quê? Calor específico. Essa massa, a massa molecular específica, a massa vezes o calor específico, vezes a temperatura calórica, né? Levarão a temperatura dessa massa, da substância, em que? A 1 grau centígrado. De quantidade de calor se necessita para elevar a temperatura de 50 gramas de cobre a 18 graus centígrados até 98 graus centígrados. Preste bastante atenção. Vamos ouvir e interpretar a questão e fazer as contas mentalmente. A gente pode fazer.
De que quantidade de calor se necessita para elevar a temperatura de 50 gramas de cobre de 18 graus centígrados até 98 graus centígrados? O calor específico do cobre é de 0,09 cal/grama centígrado. Você olha na tabela, a tabela tem que estar. A massa é 50 gramas. O calor específico é 0,09. Então seria o quê? 9 dividido por 100. A variação da temperatura é o quê? Qual foi a variação de temperatura? Ela era 18 e passou para 98. Então você vai pegar temperatura final menos a temperatura inicial. A variação aqui é 80 graus centígrados. A quantidade de calor é Q, que é igual ao quê? Massa vezes o quê? O calor específico vezes o quê? O diferencial de temperatura. Qual que é a massa? 50. Qual que é o calor específico? 9 dividido por 100 vezes 80. Dá o quê? 360 calorias. Vou parar aqui, tá bom? Beijinhos!